Um dos vídeos que vocês mais gostam são aqueles vídeos contando ali do dia a dia e da rotina de estudos durante a preparação até a aprovação em medicina. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP. Eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que foi ali o meu dia a dia de estudos, como que era a minha rotina no meu terceiro colegial, como que foi essa rotina para eu conseguir minha aprovação em medicina na USP e medicina na UFMG com apenas um ano de estudo direto do terceiro colegial. E a coisa mais importante desse vídeo, pessoal, é vocês entenderem que cada um é cada um tem suas possibilidades, cada um tem seus desafios, tem suas dificuldades. Então não queiram assistir esse vídeo para copiar a minha rotina e colar na rotina de vocês, esperando que isso vá funcionar. Porque a rotina é uma coisa muito pessoal, tem tudo a ver ali com o que cada um pode fazer, com quais são as dificuldades, os desafios de cada um, o que cada um está vivendo. Então, esse vídeo serve muito mais como inspiração ou até como uma ferramenta de reflexão e não para que vocês simplesmente olhem o que eu estou fazendo e tentem copiar, porque sinceramente isso aqui não é nem de longe o objetivo desse vídeo. E eu falo isso principalmente porque a história que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo pode não parecer tão bonita quanto aquela outra história que você viu num outro vídeo de aprovado em medicina. Isso porque, principalmente, as coisas na minha rotina não funcionavam de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, não funcionava como um passe de mágica, não funcionava de um jeito em que eu tive um ano tranquilo, com muita produtividade, com um pouco estudo e muita hora de sono, dando tudo certo no final. As coisas não foram bem assim. Na bem da verdade mesmo, o que eu vou falar pra vocês pode parecer uma rotina até pesada demais pra muita gente, pode parecer até insuportável pra algumas pessoas, e até por isso que eu dei aquele aviso que eu não quero que isso aqui sirva de cópia pra ninguém. Mas sinceramente eu não tô aqui hoje para colocar um sorriso falso na cara e falar olha como o meu ano foi lindo, olha como a minha rotina era perfeita e esconder tudo de ruim, esconder tudo de desafiador, esconder todos os momentos ruins que eu achei que eu não ia conseguir, todos os momentos que eu quis desistir. Justamente porque eu não acredito que isso seja positivo, eu não concordo com isso, em passar uma rotina mentirosa, passar ali só um lado da história, só o lado bom. Eu acho que, sinceramente, isso seria ruim para mim porque eu teria que mentir para vocês, seria ruim para vocês porque vocês teriam uma visão muito unilateral, só das coisas boas, desconsiderando tudo de ruim, e a gente sabe que o processo pro vestibular não é assim. Mas basicamente essa rotina que eu vou contar pra vocês era o que eu fazia no ano de 2019, que era um ano que eu tava no terceiro colegial. E eu tive nesse ano a oportunidade de estudar numa escola que me deu um bom direcionamento pro vestibular, então eu usava muito essa escola como base para montar a minha rotina. Primeiro de tudo eu acordava ali mais ou menos umas 6h15, 6h20, porque eu tinha aula às 7. Então eu acordava esse horário, tomava aquele café, dava uma lavada no rosto, de vez em quando até passava uma água no corpo para despertar, e ali estava pronto para a aula às 7. E aí das 7 da manhã até mais ou menos 1 da tarde eu tinha aula. Então eu tinha mais ou menos 6 a 7 aulas por dia, então eu estava lá assistindo a aula, concentrado mesmo em assistir aquela aula. Chegava em casa, mais ou menos então 13 horas, né, 1 da tarde, e ali eu descansava até 2, 2h15. Primeiro eu almoçava, depois eu sempre gostava de tirar um cochilo depois do almoço, que até ajudava bastante a recuperar as energias para continuar o dia. Então ali eu tirava uns 20, 25 minutos de cochilo, além do almoço, e mais ou menos ali 2h15 eu já estava de pé, pronto para estudar de verdade, estudar agora de uma maneira mais ativa durante a tarde. E esse então era o meu primeiro período do dia, né, que era a minha manhã, que consistia basicamente em assistir às aulas da escola e depois eu tinha um almoço com um cochilinho de descanso. E aí agora eu começava às 2h15 o meu segundo período do dia, que era o período da tarde, que ia mais ou menos até umas 7h15. Então eram 5 horas de estudo ali em que eu pegava integralmente esse tempo para estudar o que foi dado na aula. Então se eu tinha 6 aulas ali no período da manhã, eu ia separar mais ou menos 1h30, em média, claro, matérias eu demorava mais, outras eu demorava menos, mas em média 1h30 para ver a teoria e para fazer uma lista de 20 questões de cada matéria que foi passada. Então, obviamente, não dá tempo de fazer as 6, 7 matérias que eu tive aula só à tarde. Então eu fazia as primeiras matérias, às vezes 3, às vezes 4, dependendo do dia. Então eu conseguia, nessas primeiras 5 horas de estudo ativo do dia, das 2h15 até umas 7h15, fazer ali o estudo ativo mesmo, a prática que ia me dar o aprendizado real
dessas primeiras matérias do que eu tinha tido de manhã. Mais ou menos então às 7h15 eu parava para jantar, para tomar um banho, para dar uma descansada, e eu levava esse descanso até mais ou menos 8h30. Uma hora e pouquinho de descanso, e aí 8h30 eu voltava a estudar, eu começava o terceiro período do dia, que era o período da noite, justamente porque faltou algumas matérias para eu estudar no período da tarde. Não tinha dado tempo de fazer as 6, 7 aulas que eu tive de manhã. Então no período da noite, começando às 8h30, eu ainda precisava continuar, ainda precisava fazer ali o que tinha ficado faltando. Então fazer mais estudativo, ver a teoria, fazer ali as 20 questões de cada uma das aulas que não tinha dado tempo de fazer durante a tarde. Isso ia pelo menos ali até mais ou menos umas 11h30. E de segunda a sexta, no começo do ano, a minha rotina foi mais ou menos assim. De manhã assistia às aulas, de tarde fazia um estudativo de 3, 4 matérias, de noite mais 2 ou 3, dependendo do quanto tinha ficado faltando, e aí eu terminava o meu dia mais ou menos 11h30. Tinha tido 6 horas de aula de manhã, 5 horas de estudo à tarde, 3 horas de estudo à noite. Totalizei ali 8 horas de estudo ativo, né? Contando o tempo da aula, daria ali umas 14 horas do meu dia dedicado nisso. Só que as coisas foram ficando complicadas, o conteúdo foi ficando mais difícil, eu não estava conseguindo acompanhar a matéria, porque agora tinha mais matéria por dia, os professores passavam as coisas mais rápido, tinha mais questão, as coisas já não eram mais aquele conteúdo de começo do ano, foi ficando uma matéria ou outra atrasada, e aí as coisas foram exigindo um pouco mais de mim. E, acima de tudo, o meu compromisso era: eu vou terminar hoje tudo que eu tenho para fazer hoje. Esse era o meu compromisso, era o que mandava na minha rotina. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou estudar hoje, é o que eu tive na aula hoje. Então meu dia termina a hora que eu terminar de estudar as aulas que eu tive de manhã. Aquele famoso matéria dada, matéria estudada, era o que eu fazia ali como lema do estudo para não deixar o estudo virar uma bola de neve de matérias atrasadas. E aí, eu vi que as coisas foram ficando mais difíceis e naturalmente eu tive que aumentar um pouco o meu tempo de estudo. Mas então nesses primeiros meses do ano, se lá no comecinho eu ia dormir mais ou menos 11h30, conseguia terminar tudo, ia dormir tranquilo, tive que aumentar um pouco o meu tempo de estudo. Então nos primeiros meses do primeiro semestre, eu estendi ali mais ou menos até meia-noite esse meu tempo de estudo, estudava ainda mais uma meia horinha. Depois as coisas foram complicando mais, aí eu tive que ampliar, aí eu passei a estudar mais ou menos ali até meia-noite e meia, 1h da manhã, isso aí foi mais ou menos até o final do primeiro semestre. Até que começou o segundo semestre, que foi ali o momento mais desafiador, eu acho, o momento que exigiu mais de mim, o momento que eu tive que ter mais força para não desistir, o momento que eu tive que continuar me esforçando o máximo, dando 120% de mim a cada dia. Porque ali era muita matéria difícil e era muita matéria. Às vezes tinha aula que o professor pulava e eu tinha que estudar por conta. Às vezes tinha coisa que tinha ficado atrasada. Às vezes tinha dia que o professor passava 2 aulas em uma só. E aí as coisas iam ficando difíceis e eu complicando cada vez mais. Aí então, aquela meia-noite e meia foi se estendendo, até que eu cheguei em um momento bem crítico do meu ano em que eu tinha que estudar mais ou menos ali até meia-noite ou até 3 da manhã. Era alguma coisa que ficava no limbo entre esses dois horários para eu conseguir cumprir aquela minha meta de terminar o conteúdo no dia. Por fim, chegou lá no final do ano, mais próximo do Enem, as coisas já tinham encaminhado melhor, já tinha estudado a maior parte do conteúdo, e aí chegou o momento de descansar, melhorar um pouco ali a minha condição física, melhorar um pouco o meu tempo de sono, melhorar um pouco o meu raciocínio, ficar um pouco mais tranquilo. Foi um momento que eu voltei a dormir mais ou menos meia-noite, então tirei um pouco o pé do acelerador, passei a dormir mais, estudar um pouco menos, porque eu já estava bem cansado nesse momento. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz de segunda a sexta durante todo esse ano de 2019, mais ou menos uns 11 meses de estudo. E para quem gosta de fazer aquelas continhas e ver no total quantas horas de estudo dava, vou facilitar a sua vida. Eu tinha mais ou menos 6 horas de aula por dia, isso era uma coisa fixa, e em relação ao estudo ativo, eu tinha alguma coisa entre 9 e 12 horas por dia, totalizando no final, com aula mais estudo ativo, alguma coisa entre 15 e 18 horas por dia, que era todo o tempo que eu tinha acordado praticamente. Foi sim um ano muito desafiador, um ano em que eu tive que abrir mão de muita coisa, inclusive do meu próprio sono. Por isso que eu falei pra vocês que não era uma rotina bonitinha, uma rotina totalmente tranquila. Mas isso tudo que eu falei era de segunda a sexta durante o ano, né? O sábado, por outro lado, era um dia bem mais tranquilo na minha rotina. Sábado era um dia que eu já acordava às 9 da manhã, então dormia bem mais, já dava bem mais tempo de sono. Durante o restinho da manhã que eu não passei dormindo, eu fazia uma coisa que eu chamava de revisão semanal. Então eu passava o olho por tudo que eu estudei na semana para ver o que eu aprendi, o que eu deixei passar. O que eu aprendi, beleza, foi uma segunda olhada. O que eu deixei passar, eu usava algumas técnicas para tentar recuperar aquele conteúdo de uma maneira muito rápida, ter uma segunda chance de memorizar. Então essa revisão semanal também era bem importante, estava parte do meu estudo ali no sábado de manhã, e no sábado à tarde eu fazia
o obrigatório simulado semanal. Então todo sábado à tarde fazia ali aquele simulado bonitinho, por todas as coisas que eu já falei que é importante fazer o simulado aqui pra vocês. Mas eu fazia aquele simulado ali de noite. Acabei o simulado? Tô livre. De noite era descanso, então eu ficava de noite no sábado bem tranquilo, até dormia mais tarde, ficava assistindo série, comia alguma coisa diferente, pedia alguma coisa no iFood. E o domingo também era um dia 100% livre. Domingo eu dormia até a hora que eu quisesse, domingo eu fazia o que eu quisesse, domingo eu não queria ver estudo. A única coisa que eu não podia fazer no domingo era estudar, justamente porque era o dia livre, era o dia que eu precisava tirar a cabeça do estudo para poder recuperar as energias e recomeçar aquela semana. Isso era até um dos motivos do porquê que a minha semana era tão pesada. Eu estudava muito de segunda a sexta para ter um sábado ali mais dedicado no simulado e um domingo eu poder descansar, ter um dia totalmente livre e não ficar misturando as coisas. Mas fazendo agora algumas considerações sobre essa minha rotina de estudos, né? Uma coisa que muita gente fala é, olha, tudo bem, você estudava muito, mas tem muita gente que passa em muito menos tempo que você, e isso é verdade. Tem gente que passa estudando com 8 horas por dia, estudando menos horas do que eu, isso é verdade. Mas talvez essas pessoas simplesmente demorem muito mais anos do que eu demorei. Eu queria passar em um único ano, talvez essas pessoas demorem muitos anos. Ou, por outro lado, talvez essas pessoas já tenham começado um ano com uma base muito boa. Às vezes é aquele caso da pessoa que teve um ensino médio excelente, uma pessoa que já fez um outro curso e está mudando para medicina, e que por isso, com muito menos estudo, consegue grandes evoluções, até porque a pessoa já começou no nível muito alto. É verdade, acontece, mas também não era o meu caso, eu comecei lá de baixo, eu tinha mais de 100 pontos para ganhar. Ou então, simplesmente tem gente que é muito mais inteligente que eu. Tem gente que simplesmente aprende as coisas mais rapidamente, faz as questões mais rapidamente e por isso precisa de menos horas de estudo. Pode ser também, talvez a pessoa simplesmente seja muito mais inteligente que eu. Mas o fato é, esse foi o caminho que eu encontrei para cumprir o meu objetivo. Eu não queria prestar por mais anos, eu não queria fazer cursinho, eu não queria levar isso para frente. Eu assumi o compromisso de dar 125% de mim, de dar tudo que eu poderia dar para passar naquele ano, para fazer aquele ano ser um ano difícil, um ano trabalhoso, um ano insuportável muitas vezes, mas um ano da minha aprovação, um ano que ia me tirar de 600 e poucos pontos de média para mais de 800 pontos de média para uma aprovação em todas as faculdades de medicina, e foi o que eu fiz. Eu cumpri isso, claro que foi muito difícil, por muitas vezes eu quis desistir, por muitas vezes eu achei que eu não ia dar conta de chegar no final, mas foi o que eu fiz, foi o que eu cumpri, e que no final das contas, hoje, quando eu olho para trás, eu falo com certeza que foi o ano mais importante da minha vida até hoje. É um ano que tudo que eu tô vivendo hoje, a faculdade que eu tô hoje, a situação que eu tô hoje, é consequência direta do que eu fiz nesse ano. Então eu não me arrependo nem um pouco, apesar de lembrar de como foi difícil, de como foi desconfortável. Quando eu olho para trás, dá até aquela pontinha de orgulho de você falar, valeu a pena eu me sacrificar tanto, porque hoje eu tô numa situação 1000 vezes melhor e eu consegui aquele objetivo que antes parecia uma coisa utópica, uma coisa impossível, que era passar com um único ano. E hoje eu vi que foi uma coisa que se tornou tão realidade que eu consegui expandir isso muito para trazer o conteúdo aqui pro YouTube, para desenvolver métodos de estudo, inclusive para mostrar para vocês caminhos muito melhores do que o meu, porque naturalmente eu teria economizado algumas horas se eu conhecesse o que eu conheço hoje, se eu não tivesse caído nos erros que eu cometi. Então, as coisas são muito complexas e no final das contas, quando eu olho para trás, eu sinto sim uma pontinha de orgulho e apesar de ter sido um ano insuportável, é um ano que eu digo que valeu a pena. E mais uma vez, pessoal, só queria reforçar que eu não quero que ninguém copie essa minha rotina e core tentando reproduzir o que eu fiz. Porque ninguém tá na minha situação, ninguém tinha as mesmas dificuldades que eu, ninguém tinha os mesmos problemas que eu e as mesmas facilidades. Então, cada um é muito único, cada um tem o seu caminho, a sua rotina. Essas coisas são muito individuais. Então não queira copiar o que eu fiz e reproduzir achando que isso vai dar certo. Eu quis, com esse vídeo aqui, trazer ali a minha experiência do que foi pra mim, a minha rotina de estudar e passar em um único ano, conseguir uma evolução tão grande assim. E trazer, claro, esse meu conhecimento, essa minha experiência para dar ali uma pontinha de reflexão para vocês, talvez compartilhar algum conhecimento que possa ajudar em alguma coisa nessa trajetória tão dura que é a aprovação do vestibular. Se o vídeo foi bom e você ainda não é inscrito no canal, já fica o convite para se inscrever, assim você fica por dentro de todos os conteúdos que eu vou trazer por aqui. Se você já é inscrito, deixa aquele like, aquele comentário, de como é que tá sendo a sua rotina, do que você achou da minha. Essas coisas sempre dão aquela força para eu continuar incentivado a trazer mais conteúdo, para eu ter aquele gás de querer gravar mais e ajudar mais vocês. Então, às vezes eu não consigo responder tudo, mas eu sempre leio os comentários. E agora, aquele abraço, eu vou nessa e bons estudos.